Os mais antigos tinham uma mediunidade mais legítima? Manda, Luiz. Olha, eu sabia que eu sempre me perguntei sobre isso, né? Puxa, assim, legítima. Eu acho que era mais sincera, porque assim era um fenômeno, né? Era um fenômeno. Ninguém sabia que tipo de fenômeno era esse, então se entregava. E deixa trabalhar. É aquela coisa que a gente fala hoje, né? Em 2022, deixa a gente dar trabalhar. E eles deixavam trabalhar. Então, quando eu olho hoje para o meu pai, que é a referência que eu tenho, putz, cara, é uma mediunidade assim que você vê que o negócio flui, não tem. Óbvio que ele está presente também ali, né? A gente não fica morto no processo de incorporação. Mas eu acho que sim. A minha avó também, as minhas tias-avós tinha essa característica, então eu acho que por ser um fenômeno que ninguém conhecia, eu acho que a coisa era bem mais. Tinha fé envolvida, acreditava, se entregava e é isso aí. Talvez dá essa sensação de legitimidade, né? Então, os testes vinham, as pessoas faziam os testes com as entidades, né? Para saber se realmente Até o porque médium está passando na frente, né? até para corroborar que tinha um espírito mesmo, né? Sim, sim, Tinha sem dúvida dúvida. se tinha espírito, né? É, né? é, é. Eu vou responder essa pergunta também, se você me permite, separando em duas fases, né? A primeira fase é assim: o tipo de médium que nasceu, os tipos de médiums que nasceram naquela época foram médiums que se entregaram, que assumiram a responsabilidade lá no Orum, falaram, nós vamos encarnar para isso. São espíritos de alta elevação espiritual. E para ser alta elevação espiritual, você não precisa estar num berço de ouro. O próprio menino Jesus nasceu numa manjedoura, né? Então você não precisa ser rico, não precisa ter canal no YouTube, não precisa ter nada. E naquela época nem tinha, né? Nem tinha mídias, não tinha nada, não tinha nada. Então, a simplicidade são espíritos que decidiram se entregar para a entrega, para formatar e fundar um novo método de religião. Mediunidade sempre existiu, né? Vamos ser sinceros. Desde antes de Jesus, no Antigo Egito, na Antiga Roma, sempre existiu. E nós temos até relatos na Bíblia que fala sobre mediunidade, que fala sobre fenômenos mediúnicos ali. Cabe a interpretação de cada um. Inclusive, tem uma live que eu vou fazer com o Luiz Lau e com o André Toledo, que é Exu na Bíblia, que nós não fizemos ainda porque tinha nascido a filhinha dele, lembra disso? Nasceu, né? Lembro. Nasceu a filhinha dele, agora a gente pode cobrar ele lá e falar, e aí, vamos fazer agora? Já passou um tempinho, né? Já Já passou tá um com tempinho 3 já. meses aí. Já passou um tempinho, já tá dormindo à noite já deve estar dormindo à Já. noite já. Então, esses espíritos que encarnaram para fundar essa religião, fundar a Umbanda, eu entendo que eles vieram preparados para se submeter a dúvidas, submeter até o apontar o dedo, se submeter a provas, como o Luiz mesmo disse, pegar uma tocha de fogo, passar e não queimar nada. Essas provas, eles vieram preparados para isso. Então, eu não posso dizer que era uma incorporação mais legítima, porque esses espíritos se encarnaram com essa função. Aí eles vieram para corroborar. Aí, pós esses médiums, vieram outros médiums, que já sabiam o que era a mediunidade, já sabem o que é Umbanda, já sabem o que é uma nova forma de trabalho, tudo. E aí entra a outra parte, que é a quê? A fé. Se entregar pela fé, que aí eu incluo seu pai, incluo minha mãe, incluo muitos médios mais velhos, a vovó Inês, muitos médios mais velhos, que se entregam pela fé, sem a necessidade de estudo. Eles não precisam entender, eles sabem que tem, eu me entrego e eles deixam fluir, porque a fé deles é muito forte, o que torna, não mais, mas torna uma incorporação pura, vamos dizer assim, pura, através da fé. Quando nós falamos, você pergunta, Tiago Arantes, era uma incorporação mais legítima? Eu hoje me pergunto por que existe curso para ensinar a incorporar? Você pode entender os mecanismos da mediunidade. Os mecanismos, isso sim. Isso, mas você ensina isso em 1 dia, 2 dias. 3 dias. Vai, 3 dias para você montar os blocos. Agora, ensinar
que o Ogum tem que ficar assim, que Xangô tem que ficar assim, que o caboclo tem que ficar assim, que o preto velho tem que encurvar, me desculpa, cara, isso para mim é charlatanismo, é caça-níquel, isso não existe, gente. Isso não existe. Então, aí eu falo, eu não vou dizer que não é legítima, mas existe muito animismo nessas manifestações de hoje em dia, promovida pelo Sabem Tudo da Umbanda, pela Umbanda do Pode Tudo. É isso que eu acho. Você discorda de mim? Acha que eu estou errado? Não, tá certinho. E eu ia acrescentar o que meu pai me contou várias vezes, né? Ele dormia quando ele estava no terreiro, né? E chamava. Lá era só preto velho e caboclo que a gente frequentava. E as entidades vinham e ele dormia. E ele ficava perdido, né? Falei, caramba, parece que passou assim minutos, mas na verdade tinha passado horas ali. E até ele pedir para as entidades para deixar ele pelo menos um pouco acordado, né? Porque precisa saber o que está acontecendo ali, né? Você vê o tipo de transe profundo que era nessa época mais antiga, né, dos nossos Sim. pais. Então, eu acho que é isso, né? E o que eles traziam, as entidades, o que elas traziam era eram provas de que, olha, você não está inventando da sua cabeça, são coisas que eu estou te mostrando para você acreditar mais em mim, né? E meu pai me conta muito isso, né? Então, meu pai é bastante questionador, um pouquinho igualzinho eu, assim, quer dizer, eu sou um pouquinho ele, assim. Ele é muito questionador com relação a essas manifestações, então ele questionou muito até que as entidades começaram a dar provas para ele, e aí ele falou, não, beleza, ok, então não é viagem da minha cabeça. Mas é isso, né? O trânsito era tão profundo que as pessoas elas tinham um apagão ali, né? No processo de incorporação, por exemplo. Né? Que a minha mãe conta uma história, cara, que meu avô, ele tinha uma mediunidade fora do normal, né? Ele conversava com o Exu, com o caboclo, que nem tô conversando com você aqui, ó. Caramba. Ele chegava aqui e começava. Não. Tá, falei, cara, tá, né? Não, ele tava conversando com a entidade mesmo ali, né? Ele ouvia. Aí a minha mãe conta, né, que ela tava lá girando lá no desenvolvimento lá, ela colocou o bracinho dela lá com 8 anos, 6 anos de idade, não sei lá, o bracinho dela lá assim lá, né? Ué, cadê a evidência do papai que ele não vê que eu tô aqui? Mas era criança, né? Cara, ela tomou um barra-vento, que a gente chamava de barra-vento, que... Ai, tá bom, eu não duvido mais. Só que ela era criança, né? Ela era pequenininha, né? Você vê, né? Já pensou, Os mais cara? velhos têm algumas histórias lindas, a gente que não vai atrás Tem. dessas histórias. É. Respondido, Thiago Arantes. Vamos lá, passa para a próxima.